que é o patrono da nossa fraternidade. Então, é com muita alegria que a gente busca trazer aí algumas informações, a gente conversar a respeito de como é Miramês, né, assim, no plano espiritual, as poucas informações que nós temos dele. Nós pedimos a Deus, a Jesus, que nos abençoe a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Eu espero que sim. Sim. Aí pode sempre deixar um joinha aí no chat. Pessoal, como sempre, as nossas qualquer dúvida que vocês tiverem, né, qualquer coisa que surgir no meio do caminho, por gentileza, escrevam aí no chat para a gente, que a gente vai respondendo aí na medida do possível, ok? Bom, então o nosso tema de hoje é falar sobre Miramês. Por que nós vamos falar sobre Miramês hoje? Porque ontem a fraternidade fez 29 anos de tarefa. São 29 anos de trabalho ininterruptos, vamos falar assim, né? As únicas vezes que a fraternidade ficou de portas fechadas foi de março de 2020 para cá, e mesmo assim são portas físicas fechadas só, porque, graças a Deus, com poucos dias de pandemia, a gente conseguiu restabelecer as nossas reuniões de forma online, né? Então, é uma alegria muito grande para a gente poder dar continuidade ao trabalho, demonstrando que a fraternidade transcende as paredes, né? Ela vai além das paredes da casa espírita, ela está aí como posse da humanidade, né? Não posse particular. Então, todo mundo que quiser ter acesso, tem acesso. Né? Todo mundo que quiser participar das reuniões públicas que são online, tem possibilidade, e né, é uma satisfação muito grande fazer parte dessa fraternidade, qual tem o Fernando Miramês de Olivídio como patrono. Então, eu não sei se todo mundo sabe, mas nem toda fraternidade que carrega o nome de um espírito quer dizer que aquele espírito é o mentor espiritual daquela fraternidade. Muitas vezes acontece que as pessoas fazem homenagens, né? É igual dar nome de rua, né? A pessoa dá o nome da rua para nome de alguém especial para a rua e tal, aquela coisa toda. E os nomes de fraternidade às vezes são em homenagem a determinados espíritos. A fraternidade Espírita Irmão Miramês, né, se dependesse da fundadora, de uma das fundadoras da fraternidade, que foi a nossa querida Aparecida, ela, particularmente, na votação, ela não deu o nome do Miramês para ficar como o nome da fraternidade. Ela tinha escolhido um outro nome, mas o nome do Miramês lá nas votações ganhou. E o Miramês, ele é de fato o guia espiritual da fraternidade. Ele é o mentor, né? É o mentor espiritual da fraternidade. É o espírito responsável por todos os trabalhos que acontecem ali em nome de Deus e de Jesus. E a história do Miramês, ela vai começar lá no Evangelho de Jesus. Trouxe a Bíblia aqui para a gente trazer o trecho na íntegra. A história do Miramês começa, né, pelo menos assim, diretamente com Cristo, e aonde estão os registros, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, dos versículos 16 a 22. Uai, Olga, foi? Então vou me corrigir aqui. Uma vez conversando com ela, ela me disse que nas votações ela tinha escolhido um outro nome. Mas, enfim. Então, deixa aí que a Olga estava lá quase na fundação, né, Olga? Se é que não estava, né, Olga? Você está desde a fundação, Olga, da casa? É... Inclusive, gente, a história completa da fundação da nossa casa está lá no site, tá?
Quem quiser dar uma chegada lá, corre lá depois da palestra e veja lá os conteúdos que a gente tem sobre Miramês. Então eu vou trazer aqui a parte da história de Miramês em que ele se encontra com Cristo. Está lá em Mateus, no capítulo 19, do versículo 16, onde Mateus narra assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: Por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais mandamentos? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Gente, esta passagem nós vamos descobrir na atualidade, aqui no século XX, pouco tempo atrás, né, através das obras do nosso querido amigo João Nunes Maia, né, através da mediunidade de João Nunes Maia e da biografia do querido Miramês, que este jovem rico era o próprio Miramês, Fernando Miramês de Olivídio. Depois de mais de 1.500 anos, renascido na Espanha, de família rica novamente, onde ele abdica da riqueza, pedido feito por Jesus 1.500 anos antes, né? Então a Olga está nos dizendo aqui que ela participou, inclusive, da reunião de votação para o nome da fraternidade. Ah, que alegria, Olga. Muito bom. E aí, gente, a gente vai ver que Miramês inicia o caminho dele, o apostolado dele, há muito tempo. Mas é muito tempo. Olha, se a gente parar para observar, o Miramês é o espírito que teve a coragem de chegar para Jesus e dizer assim para o Cristo: Senhor, o que eu preciso para ganhar o reino dos céus? E Jesus fala com ele assim: pratica o que está na lei. E olha que interessante, ele fala para Jesus assim: o que está na lei, eu já pratico. O Miramês, ele já praticava aquilo que Jesus pediu para ele. Agora, vocês têm noção do quanto a pessoa tem que estar muito certa de si para chegar para o próprio Cristo e falar: olha, isso que você está me pedindo, eu já faço. Então, gente, é só para a gente ter noção que o Fernando Miramês de Olivídio, o nosso querido Miramês, não é qualquer espírito. E quando eu falo não é qualquer espírito, eu não estou rebaixando, eu não estou diminuindo assim a importância de outros espíritos. É só para a gente ver que da história do Evangelho, Miramês é um dos poucos que, sem nenhum tipo de pretensão de desmascarar Jesus, falou assim: olha, o que está na lei eu já cumpro. Pessoal, o som está baixo para mais alguém aí? Que a Lena disse aqui que para ela está muito baixo. Está baixo para mais alguém? Enfim, vou continuando aqui. Vocês vão me dizer, vai escrevendo aí. Então, Lena, eu vou te pedir para olhar o seu telefone aí, lindona.
O Miramês é um cara que, quando esteve com Jesus, ele pediu a chance, a receita de bolo para entrar no reino dos céus. Então, olha para você ver, né? Um jovem rico, mas ousado. Um jovem rico, mas ousado. Olha as palavras de Miramês. Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Quando a gente vê Miramês fazendo essa pergunta, ou Mancebo Rico fazendo essa pergunta, é importante a gente avaliar duas coisas. A primeira, e isso é papo para as pessoas que, querendo ser humildes, querendo se fazer de humildes, perdem a ambição da vida, se contentam com a mediocridade. E quando eu digo mediocridade, eu estou dizendo de ser alguém mediano. O mancebo rico, ele queria conquistar a vida eterna. Porque o Cristo já vinha dizendo que a vida eterna é a vida com o Pai, né? Com Deus Todo-Poderoso. E o Miramês, ele fala assim, eu quero ter isso. Eu quero esse negócio. Então percebe que o Miramês, ele está dando para a gente aí já uma dica de, olha, vamos mirar a nossa perfeição? Vamos olhar para ela? E aí, Jesus ajuda ele a acertar a bússola. Jesus, ele ajuda Miramês a direcionar as próprias forças. Então, quando nós somos... Às vezes eu pego uns espíritas por aí, nos corredores das casas espíritas fora, e o espírita fica naquele negócio, oi, você tá bem? Ah, tô aí aquela casquinha. Estamos levando, e não sei o quê. E aquela falsa modéstia que às vezes os espíritas carregam, um medo de falar que tá tudo bem, né? E porque bem-aventurado é só os que sofrem, né? Então, os que não sofrem não tem chance, né, de ser um bem-aventurado. Será que não? Será que aquela pessoa que tem ali a alegria cristã, será que ela não é um bem-aventurado? Não. Porque senão, do que vale a gente cantar a música Alegria Cristã? Que é uma música muito cantada dentro do Miramês, né? Então lá qualquer, como diria minha mãe, qualquer decai, minha pai, qualquer coisinha lá no Miramês, a gente canta Alegria Cristã. Mas vocês já perceberam que de vez em quando a música Alegria Cristã é cantada assim... a nossa alegria é o bem do evangelho. Gente, eu tenho uma preguiça de ouvir essa música nesse ritmo que vocês não acreditam, que me dá até um negócio no coração ruim. Porque a música está falando de alegria, está falando da boa nova, está falando do bem do evangelho, que vibra e contagia da criança ou velha. As pessoas estão cantando assim... mesmo entre perigos, daremos as mãos, daremos as mãos. Ah, não. Essa música, ela traz nela uma letra que não permite com que ela seja cantada de forma frouxa. É uma letra de alta elevação vibracional. E tem hora que a gente dá conta de rebaixar essa canção. E rebaixar que eu falo é jogar a alegria cristã que ela traz lá embaixo. Canta ela com uma monotonia terrível. Então, é importante, como o Wilson, Wilson, e é isso mesmo, a gente fala, eu tô ótimo. Porque no dia que você não tiver bom, aí você abre a boca para falar assim, hoje eu não tô bom. Mas o dia que você tiver, criatura, assume. Aceita que você está bom, aceita que você está bem, para que você tenha a chance de melhorar.
Então, o que o Miramês fala? Olha, o que eu faço para alcançar a vida eterna? O Miramês já está mirando a vida dos espíritos puros. E Jesus dá a ele uma baliza. Jesus ajuda ele no processo. Jesus não poda ele. Jesus primeiro fala assim, respondeu-lhe Jesus, por que perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Por que isso? Porque Jesus, diferente da falsa modéstia, que alguns religiosos vestem, Jesus fala assim, não, bom só tem um, né? E esse um é Deus. Porque o sentido de bondade para Jesus é diferente do nosso. Mas, se você quer entrar na vida eterna, guarda os mandamentos, cumpre a lei. E aí ele fala qual que é a lei. Olha que interessante. E o mancebo pergunta, quais? E respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha Jesus. Gente, Jesus falou que tinha que seguir ele mesmo. Jesus falou assim, nesta hora aqui, você vem aqui e você tem que ser meu fiel. Não. Jesus só fala com ele para cumprir os mandamentos. E aí, quando a gente vê Jesus falando assim, olha, para que você entre no reino, entrar na vida, né? Entrar na vida é ir para o plano espiritual e estar entre os bons espíritos. Jesus não estipula aqui uma religião. Jesus não estipula, sabe, uma seita. Ele estipula um estilo de vida. Qual o estilo de vida? Qual que é? Não mata, não adultera, não furta, não mente, honra o seu pai e a sua mãe e ama o seu próximo como a ti mesmo. E isso é para ganhar a vida. Então você precisa ser religioso? Não. Você precisa ser espírita? Não. Só precisa de honrar o mandamento. Amar o próximo como a si mesmo. E os outros 10 mandamentos. E Miramês cumpria de verdade isso. Que fala assim, replicou-lhe o jovem. Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Pois, gente, vocês têm noção de que o Miramês, lá na época de Jesus Cristo, ele já cumpria com os mandamentos de amar ao próximo como a si, de honrar pai e mãe, de não roubar, de não matar. Já falei amar ao próximo como a si, de tudo. Vocês percebem que tudo que Jesus pede para ele fazer, ele fala assim, isso eu já faço. Isso aí eu já sei. Então, entenda que o Miramês ali está mostrando para a gente assim, olha, muitas vezes, não é só a prática daquilo que você já domina que vai te dar o reino dos céus. Então, criatura, se você já não bebe mais, se você já não fuma mais, se você já não conta mais mentiras, se você não rouba, se você não mata, se você vai no culto da sua fé toda semana, saiba que ainda falta um pedaço. E esse pedaço você talvez não desconfie, ou talvez você saiba, mas não sabe. Não está disposto ainda a enfrentá-lo. Porque o jovem dos mandamentos todos de Moisés, ele já cumpria. E é só os 10 mandamentos que nos interessam mesmo, de cumprimento, assim. Se a gente cumprir os 10 mandamentos de Moisés, gente, a nossa vida, a gente dá um salto na nossa evolução e vira espírito superior.
se você cumprir na íntegra os 10 mandamentos de Moisés. Você sai da condição de ser humano. Você vira espírito superior. E ele já falava assim, olha, isso aí eu já faço. Então, olha o Miramês ensinando para a gente que é importante a gente reconhecer aonde nós já conseguimos acertar. Mais uma vez, isso é um convite para que a gente abandone as falsas modéstias e aprenda a reconhecer o que já dá conta de fazer da lei. O que eu já dou conta de fazer da lei na minha vida? Quantos? Vocês já sabem quais são as coisas que vocês dão conta de fazer? Quais são as coisas que você já olha e pensa assim, poxa, hoje eu tenho um pouco mais de paciência do que eu tinha antigamente. Hoje eu já consigo fazer uma caridade mais despretensiosa do que eu fazia antigamente. Hoje eu perdoo com mais facilidade que antigamente. Hoje eu sou mais benevolente do que eu era antigamente. Você já tem noção do quanto vocês já melhoraram? No último ano, do último ano para cá, o quanto você já melhorou? Ou você é a mesma pessoa de um ano atrás? Se você é o mesmo cidadão de um ano atrás, eu te recomendo buscar, olhar para você mesmo, ver o que dá tempo de mudar nesta vida ainda. O que você pode mudar para que daqui a um ano você possa ser diferente do que você é hoje? Se permita entender que você, para ser anjo, vai ter que deixar de ser humano. E para ser espírito superior, vai ter que deixar de ser espírito inferior uma hora. Então a gente vai prosseguindo na vida, observando as nossas conquistas, valorizando. Porque sem valorizar as suas conquistas, você não dá passos maiores na sua evolução. Se você não conseguir perceber o que você já faz de melhor hoje, como você vai fazer melhor amanhã? Me explica isso. Então, o que o Miramês faz é reconhecer mesmo. Porque Jesus reconhecia. Jesus falava assim, gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar ao Pai senão por mim. Jesus era orgulhoso, vaidoso, prepotente? Não, obviamente que não. Mas ele também não era falso. Não tinha falsa modéstia. Ele falava o que era, porque aquilo ele era mesmo. O Miramês vem nos dar uma lição preciosíssima de autoconhecimento. Miramês vem nos dar, assim, uma lição generosa de autoamor. Mas também, Miramês nos ensina que nós não enxergamos a nós mesmos em completude. Porque quando ele diz para Jesus que faz isso tudo, Jesus fala para ele assim, se queres ser perfeito, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, você vem e me segue. Olha que interessante. E aí Miramês fica... O jovem fica triste, né? Porque ele era dono de muitas propriedades. Então, olha Jesus dando uma lição zona para ele aqui. Já que você faz tudo isso aí vem Jesus com seu olhar crístico, que avalia a alma do ser como um todo. Fala assim, se você já faz isso tudo, meu amigo, agora, você quer ser perfeito? Eu vou aonde você não enxerga bem. Vai lá, pega os seus bens e vende. E olha o que Jesus faz com esse Miramês, gente. Se Jesus fala com Miramês, igual ele falou para os apóstolos, por exemplo, Mateus. Mateus estava lá trabalhando, Jesus passou e falou assim, vem cá, me segue aqui. E começou o Mateus a seguir Jesus. Percebe que o problema
existencial do mancebo rico eram suas posses materiais? Jesus faz ele passar por um processo duplo de desapego. Porque se ele fala igual falou com Mateus, talvez fosse mais fácil aquele jovem rico virar as costas para a riqueza e ir embora, mesmo com o coração partido, deixar a riqueza para trás. Mas Jesus fala assim com ele: primeira coisa, você vai vender os seus bens. Depois que você vender, você vai dar o dinheiro para os pobres. Então, ele está levando o jovem rico a praticar 2 desapegos. Vocês têm noção? O primeiro é de vender as coisas. Por quê? Quando você tem um bem material, às vezes a gente atribui muito valor emocional a ele, por causa do preço que ele tem. Vocês já perceberam como é que é fácil doar roupa barata? Quem já teve a dificuldade aí? Quem já passou pelo dilema entre doar uma roupa barata e uma roupa que pagou caro? Gente, só eu que já passei por esse dilema? Conta pra mim aí. Só eu que já passei pelo dilema de ser mais fácil doar uma coisa que você ganhou do que doar uma coisa que você comprou. Então, olha o nível de desapego que Jesus provoca nesse rapaz. Você vai pegar aquelas coisas que você gosta, vai vender tudo, transforma tudo que tem preço em valor. Porque a hora que você tiver com todo o dinheiro nas mãos, você não tem mais distinção do que é uma coisa doada, uma coisa ganhada, uma coisa comprada. Você tem só o valor na sua mão. O valor de tudo. E aí pensa, né? Você pode ir fechando o olho. Você já deu aquele negócio, aquele sentimento assim, vou levar. Você nem olha para o lado para não ver a pessoa levando embora. Então Jesus convida ele a transformar tudo em dinheiro, para a gente ver o desapego acontecendo. E o mancebo não dá conta. A Fátima mandou uma pergunta aqui: dos 10 mandamentos, quantos já conseguimos cumprir? Mudança tem que ser diária. Mira mesmo, naquela encarnação já fazia muita coisa. Mas ainda não consegui desapegar os bens materiais. Pois é, Fatinha, eu não sei dos 10 mandamentos quando a gente já consegue cumprir, não. A sua pergunta ela é boa, mas ela é para cada um fazer para si mesmo. Quantos dos 10 mandamentos eu já dou conta de cumprir? Porque nós é muita gente. Então, quando o Cristo dá essa rasteira nesse jovem rico, coloca ele para pensar. Coloca ele para refletir assim: olha, já que você é tão bom mesmo, já que você faz todas essas coisas, pega tudo que é seu, então, para você ser perfeito. Porque o perfeito entra na vida eterna facilmente, né? Então, se você quer ser perfeito, pega todas as... E olha que interessante, só depois de ser perfeito, olha como é que Jesus é um homem sensacional, gente. Se queres ser perfeito, vende todos os seus bens, dá ao pobre, e aí terás um tesouro no céu. Gente, depois dele praticar todo o desapego, ele vai ter uma recompensa no céu. Um tesouro no céu. Só depois de conquistar esse tesouro no céu... gente, olha o tanto que esse negócio é danado. Só depois de conquistar todo esse negócio no céu, é que Jesus fala para ele assim: depois você vem e me segue. Então, perceba que Jesus nos convoca, cada um, de acordo com as nossas possibilidades. Jesus não exige da gente mais do que a gente pode dar. Mas como esse senhorito falou que tinha muito para fazer, Jesus também dá para ele uma lição de que, se ele não sabia nem o que era ser bom, ele também não sabia o que era doar muito. Ele não tinha noção do que era ser perfeito.
E Jesus o convida a meditar, Jesus o convida a pensar e olhar melhor para as suas próprias capacidades. Para quê? Para falar assim, olha, você já se conhece muito, mas tem uma parte de você que você ainda não conhece. E eu estou te mostrando agora. Sabe quanto tempo gastou para Miramês conseguir fazer isso, esse mancebo rico? Mais ou menos 1.500 anos de chão. Que aí ele pôde raciocinar e pensar, agora eu dou conta. Gente, 1.500 anos depois, nascido na Espanha, sendo um desbravador de terras, Miramês ouve dizer sobre o Brasil, sobre as terras, não o Brasil, né, as terras novas que estavam sendo descobertas, decide vir para cá. A história do Miramês, quem quiser, vai lá no site. Eu não vou pecar aqui contando de maneira pobre a história dele aqui no Brasil. Mas vai lá, tem lá no site. Ou então você joga no Google, biografia de Miramês, espírito. Você vai ver como que é linda. Mas no frigir dos ovos, o Miramês recebe no Brasil a oportunidade santa de atender o pedido de Jesus. Porque não, ao vir para cá e ao entrar em contato com os negros, com os índios, e ajudar essas pessoas a reduzir o sofrimento deles, ele entende o chamado do Cristo e aceita. E ele era um jovem rico de novo. Então você acha que eu não soube aproveitar bem a riqueza, vou ter que vir pobre. Gente, vir pobre não é a única maneira de provar que você foi um mau rico, não. Para esta prova, Miramês veio rico outra vez. Porque aí ele praticou a atividade de abrir mão de tudo que tinha. Aí ele manda uma procuração para os amigos da Espanha para que eles pudessem desfazer de todos os bens dele e dar aos pobres. O processo da caminhada evolutiva, ele exige da gente tanto refino de informação, tanto um olhar tão aguçado para nós mesmos, que às vezes você acha... Então, olha que interessante. É se conhecer, se aceitar, mas tomar cuidado para não ser soberbo. Tomar cuidado para não ser vaidoso, excessivamente, nem orgulhoso. Então, onde que anda a linha do autoconhecimento e a linha da arrogância? O que divide as duas? É o que você faz com aquilo que você reconhece sobre você mesmo. Então, reconhecer-se, reconhecer as próprias qualidades, isso não é ser uma pessoa orgulhosa, soberba, arrogante. Não. O que você vai fazer com isso é que vai te transformar num ser humilde ou não, me entende? É o que você vai fazer com isso que vai te transformar num ser humilde ou não. Então, a nossa jornada espiritual, Miramês nos ensina, com esta passagem, com Jesus, que você com certeza já sabe muita coisa sobre você, criatura, e assume isso para você. Mas esteja aberto a entender que você não sabe tudo sobre você. Tudo você não sabe. Percebe? Sim! Tem isso também, né, Maria José? Quem já leu o livro, eu estava aqui deixando passar essa informação preciosa que a Maria José trouxe aqui para nós. Quem já leu o livro Francisco de Assis, gente, leia o livro Francisco de Assis, que aquilo é bonito, não dá conta. Faz sentido Miramês conseguir abrir mão da riqueza no ano de 1500. Depois de encontrar com Jesus e receber esse ensino direto, ele fez um estágio com um homem muito, muito querido por Jesus, chamado Francisco de Assis,
que é a reencarnação do apóstolo João Evangelista. E Shaolin, ele foi amigo de Francisco de Assis. Está na obra Francisco de Assis, do Miramês, por João Nunes Maia. E aí, olha que estágio bom, né? Fazer estágio do lado do Francisco de Assis, gente, não é para qualquer um, não. Então, percebe que o Miramês conversa direto com Jesus, responde que já fazia as coisas, depois reencarna próximo, assim, né? No convívio com Francisco de Assis, aprende, vive um pouco do lado de Francisco de Assis, para depois fechar, coroar a história dele. E tem um livro do Lancelin chamado Iniciação Viagem Astral. Ô, gente, mas que livro lindo. Se vocês não lerem, leia também. No livro Iniciação Viagem Astral, tem uma passagem, a galera da juventude hoje chama de spoiler. Eu vou contar um pedacinho do livro, só para vocês terem noção do que é Fernando Miramês de Olivídio. No livro Iniciação Viagem Astral, o Lancelin narra para nós que lá no plano espiritual, quando vai ter uma reunião, um determinado encontro lá dos espíritos, eles pedem Miramês para fazer a prece inicial. Esse livro você já leu também, Maria José? Esse livro maravilhoso? Então, quem já leu Iniciação Viagem Astral vai saber do que eu estou dizendo. Gente, pedem um Miramês para fazer uma prece. E na hora que o Miramês começa a fazer a prece, a narração do Lancelin conta que o Miramês começa a irradiar tamanha luz que é como se ele virasse um sol. Que espíritos superiores têm dificuldade de olhar para ele na hora que ele está em prece. Vocês têm noção do que é isso? Espíritos já de uma hierarquia elevada têm dificuldade de olhar para Miramês na hora que ele está fazendo uma prece. Gente, olha, esse cara é o patrono da fraternidade espírita Irmão Miramês. É o espírito que durante algumas reuniões mediúnicas passa lá e dá uma boa noite. Nas festas da fraternidade, de aniversário da fraternidade, no contame, de vez em quando ele vai lá e dá um oi para nós. Gente, e tem frequentador da fraternidade, tem tarefeiro da fraternidade, que tipo assim, é o Miramês que está falando? Deixa eu continuar arrumando meus negócios aqui. Deixa eu ajeitar minhas cadeiras aqui, deixa eu tirar uma poeira aqui, porque o Miramês eu já estou acostumado a ouvir. Dá até vontade de chorar. Gente, um espírito que na hora que faz uma prece, espírito superior não enxerga. Então é nessas horas que eu gosto muito de relembrar como que a gente vai banalizando algumas coisas pelo costume, coisas que não deveriam ser banalizadas. O Miramês, quando ele para alguma atividade dele no plano espiritual para vir dar uma boa noite dentro da fraternidade, gente, tem muita gente parada, assim, tem muito serviço que ele deixou de fazer para vir falar com a gente. Então, por gentileza, nós estamos falando de um espírito que olhou nos olhos de Jesus e falou assim, isso que você está me pedindo para fazer, eu já faço. E não falou com soberba, não. Falou com sinceridade. Esse espírito que às vezes a gente fica lá panguando na hora que ele está falando, é o espírito que foi amigo do Francisco de Assis, o apóstolo mais amado por Jesus, João Evangelista. Esse espírito é o espírito que ajudou no processo de amparo a muitos negros e índios no começo nosso aqui do Brasil. E aí tem gente que acha que já é íntimo do Miramês, gente, no sentido de,
Ah, não, é o Cadinho que tá falando ali, depois alguém me conta. Então, o meu desejo é que quem está me ouvindo aprenda a valorizar a hora que eu ouvir falar assim, olha, é Miramês que está falando. Gente, é igual o hino nacional, você para tudo que está fazendo e vai ouvir. Porque ele está parando uma atividade dele muito importante. Eu não sei se vocês conhecem as obras do Miramês, além do livro, sei lá, cadê? Lucilações para a Vida, Médium. Gente, o Miramês, olha que é esse espírito. Gente, deixa eu contar para vocês um negócio. Vocês já ouviram falar desse livro aqui, ó, Filosofia Espírita? Vocês conhecem esse livro? O livro Filosofia Espírita, vocês estão vendo aqui, ó, tem um número 1 aqui, né? Ó. Olha o número 1zinho aqui. Esse é o volume, esse aqui é o volume 1. São 20. São 20 livros. Sabe por que são 20 livros? Porque Miramês comenta cada uma das questões do livro dos Espíritos. Miramês filosofa em cima de cada uma das perguntas do livro dos Espíritos. Vocês acham que é qualquer espírito que tem gabarito para fazer isso, gente? Ele comenta cada uma das mais de 1000 questões do livro dos Espíritos. Miramês não é qualquer um na fila do pão, gente. E ele é o governador espiritual da nossa fraternidade. É o patrono. Então, quando vocês ouvirem lá dentro da casa de Miramês que Miramês vai abrir a boca através de um médium para falar, para tudo. Ouve. Quando você receber uma mensagem que foi psicografada por Miramês, através de qualquer médium, para tudo e vai ler com carinho, que é um espírito que está na tarefa há muito tempo. E quer nos ajudar, como ele foi ajudado por Jesus, com as dicas que ele ganhou de Jesus. Vocês conseguem entender? Pra vocês terem noção aqui, ó, para falar de Deus, comentando a questão do livro dos Espíritos, e aí eu marquei aqui para a gente poder comentar que Miramês é um ser diferenciado para mim, assim, sabe? Miramês escreve assim, isso é para falar sobre Deus, tá? Somente poderemos conhecer um pouco do grande Espírito, o grande Espírito ele está chamando de Deus, pelos seus atributos. Avançar mais onde os nossos sentidos não alcançam é perda de tempo e falta de compreensão e obediência a determinadas leis que marcam os limites do nosso saber. Se queres entender mais, a meditação, depois de um trabalho honesto, é um caminho excelente para o conhecimento mais acentuado do Criador. Gente, a meditação, depois de um caminho, depois do trabalho honesto, é o caminho excelente para o conhecimento mais acentuado do Criador. Miramês está falando que você tem que ser espírito, você tem que ter religião? Não. Miramês está falando, você quer conhecer mais sobre Deus? Trabalha o dia inteiro honestamente. Depois senta e medita. Senta e medita. E Miramês fala mais assim, gente. Ai, o Miramês aqui, ele é muito doido. Olha só. Deus é a realidade absoluta. O que podemos dizer é que ele vibra em tudo que existe, falando na mesma frequência dos homens. Ele é personalidade distinta no centro das suas criatividades. Repitamos novamente, Deus é espírito. Se assim podemos dizer, o Criador é único.
porém no seu gesto de trabalho se faz binário. Gente, Miramês, eu vou falar com vocês. E aí ele fala mais, olha só como é que Miramês é filósofo e poeta, gente. Ó, sobre Deus, basta saber por enquanto que ele existe e aprender mais sobre seus atributos. Que o tempo impulsionado pela nossa vontade dar-nos-á ambiente favorável de sentirmos a divindade em nós, o que já representa um grande avanço na esteira dos evos. Se os homens ainda... Segura na cadeira aí para essa frase. Se os homens ainda não se libertaram de muitos hábitos extravagantes e vícios perniciosos, como querer conhecer a natureza íntima de Deus? Cada vício é uma porta fechada em direção às belezas imortais da alma. Gente, Miramês, aqui para mim já dava, sabe? Miramês é muito assim, é muito para minha cabeça, sabe? Miramês é demais, assim, para minha compreensão do que é ser humilde, sabe? É uma honra para mim poder fazer parte de uma fraternidade que o Miramês é o patrono, sabe? Para mim é algo assim indescritível saber que vez ou outra, e essa vez ou outra é muitas vezes por mês, no ambiente em que eu estou, um espírito que esteve diretamente com Jesus está lá também. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre esse aspecto. Quando você está dentro da casa de Miramês, um espírito que já conversou diretamente com Jesus, que foi amigo de Francisco de Assis, está lá, dividindo o mesmo espaço que você, criatura. Se isso não servir para a gente fazer um esforço mínimo para ser alguém melhor, eu não sei o que a gente vai precisar mais. E não aquele esforço religioso só, assim, porque senão eu vou para um umbral. Não, gente. É para a gente não perder a companhia desses espíritos. Vocês têm noção? O nosso trabalho enquanto tarefeiro, enquanto frequentador, é muito além de medo de ir para um umbral. Eu acho que para mim é muito pior perder a companhia semanal ou mensal da presença do Miramês, de estar no mesmo ambiente que o Miramês frequenta, para mim é pior que ir para um umbral. Sabe? Não quer dizer que eu sou amigo dele, não, mas ele é meu amigo. Ao contrário. Ele é meu amigo, não, mas eu sou amigo dele. Não sei. Porque é muito espírito que o Miramês toma conta. Mas só de ser um desses, um dos tutelados por Miramês, gente, eu já falo assim, meu Deus, estou precisando de pouca coisa para conseguir terminar minha encarnação sem fazer bobagem. Estava conversando com a nossa querida presidente da fraternidade esses dias, a nossa querida Bel. E eu sei, gente, que está um monte de gente assim, desesperado para ir de volta às paredes físicas da casa de Miramês, né? Mas a gente estava conversando com a Bel no dia... Que dia que foi? Sábado. No sábado agora, estive numa conversa com a Bel, estava falando assim, Bel, vamos parar para raciocinar nós dois aqui agora? Inclusive, Olga estava no papo com a gente. Estava eu, Bel e Olga, fazendo uma reunião, a gente conversando a respeito sobre essas coisas que algumas pessoas ficam com uma pressão danada querendo voltar com a fraternidade, né? Assim, com a movimentação física. Elas se sentem desprotegidas não indo à fraternidade física. Gente, o Miramês, a gente vem repetindo isso aqui ao longo desse período de pandemia. Nós ouvimos da boca do Miramês a frase de que o Miramês não nos deixaria órfãos do processo da pandemia. Que ele visitaria os nossos lares.
ele, junto com toda a equipe dele, visitaria os nossos lares todos os dias. Gente, eu acredito na promessa do Miramês. Eu acredito fiel mesmo, assim, do fundo do meu coração. É por isso que quando alguém me pergunta assim, Cadinho, tá passando mal? Porque, né, a gente que trabalha na fraternidade, né, trabalha com mediunidade. Como é que tá para você? Gente, eu me sinto amparado. Eu me sinto cuidado. Eu não tenho um bizil mediúnico enquanto eu tô fora. Sabe os desequilíbrios que me atormentam? Os meus distúrbios emocionais, as minhas problemáticas mentais, eu comigo, com as minhas emoções. Por isso que eu vou no psicólogo, por isso que eu vou no terapeuta. Porque eu tenho que resolver comigo. Agora, problema mediúnico, eu ainda falei com a Bel, eu falei, Bel, pensa, poxa, olha a grandeza do Miramês, será que ele ia deixar os médiums ficar passando dificuldade nesse período de pandemia? Ou ele que prometeu estar conosco não nos daria suporte, inclusive mediúnico, uma vez que a porta da fraternidade não pode ser aberta por um motivo que é maior do que nós. Então, vamos acreditar na promessa desses espíritos? Se você está passando por desequilíbrios aí do campo da mediunidade, eu vou falar com você do fundo do meu coração. Procura um psicólogo. Na hora que você começar a resolver suas questões emocionais, você vai ver que você vai ter menos problema mediúnico na sua vida. Eu falo isso de carteirinha. Vou repetir aqui, palavras do Miramês. Se os homens ainda não se libertaram de muitos hábitos extravagantes e vícios perniciosos, como querer conhecer a natureza divina? Cada vício é uma porta fechada em direção às belezas imortais da alma. Isso não tem a ver com mediunidade, não, tem a ver com autoconhecimento. Então, se permita tratar a sua emoção, o seu psiquismo, criatura, para que você possa estabelecer-se num equilíbrio maior, porque nesse momento nós estamos proibidos por um inimigo, vamos falar assim, o vírus é um inimigo que a gente não enxerga. Então não dá para ficar batendo de frente com ele, não, gente. E aí, dentro de uma luta que, vamos falar assim, ela é quase, como é que chama que é a palavra? Quase... não é invencível, não, mas é uma luta desleal contra um negócio invisível. Será que o Miramês não ia dar para a gente um subsídio? Ou Wilson, ele fala assim, deixa eu repetir para você, cada hábito, não, mentira, cada vício é uma porta fechada em direção às belezas imortais da alma. É uma porta fechada às belezas imortais da alma. Então, o Miramês, gente, ele está nos dando condições, com toda a sua equipe, com Jesus, cara, de sustentarmos a fraternidade à distância. A fraternidade está fazendo aí, 29 anos de trabalho ininterrupto. Nem na pandemia a fraternidade parou. A fraternidade está fazendo um evento aí que eu mandei lá no grupo. Quem está no grupo viu, né? O festival de pizza, que é para poder sustentar aí as dívidas físicas que a casa tem. É uma maneira de levar as pizzas para o pessoal degustar, né? Para a gente confraternizar. No dia 17, se não me falha a memória. Mas também é uma maneira de dar a César o que é de César. Dar a César o que é de César é fazer, como diria, né? O pessoal hoje, os corre. Correr atrás de não ficar em falta com o que é de César. O que é de César, conta de água, de luz, telefone, sabe? Impostos. Olha, e tem o EJA online também. E tem a mocidade online também.
Gente, a fraternidade continua funcionando. Tem reunião mediúnica à distância também. Nós só não fica recebendo espírito, mas o estudo nós fazemos, né? Então, gente, a fraternidade continua funcionando. Miramês continua nos amparando. Esteja aberto de vez em quando perceber a presença desses espíritos no seu lar, no seu culto no lar. Então, se permita, através da prece de radiação, bem lembrado pela Silvânia, se permita se conectar, estar junto, fazendo parte. Se você está passando por dificuldades, desequilíbrios, não é porque a porta da fraternidade está fechada. Escuta o que eu estou te falando. Não é porque a porta da fraternidade está fechada. Esse é um momento seu com você. E eu te indico, vai num psicólogo. Se o bicho está pegando, vai. Faz um atendimento online, faz o que for. Mas saiba, não é por falta de estar dentro da fraternidade que você está passando por essas dificuldades. Não é. Pode ser outras questões. E dá para resolver, tá? Dá para resolver. Então se dedica ao seu culto no lar, às palestras online, sabe? Se você gosta de um pastor para ouvir as pregações de vez em quando, escuta. Faz o bem que está ao seu alcance, respeita as pessoas, respeita o processo de isolamento que não acabou. A pandemia não acabou, gente. Apesar de uma grande maioria estar convivendo e vivendo como se tivesse acabado, mas não acabou. Então se permita se tratar. Se permita cuidar de você mesmo. Se permita ser alguém mais consciente dos seus direitos e dos seus deveres. Porque o Miramês, ele nos deu uma dica certeira, assim, junto com Jesus. Ele perguntou, Jesus respondeu. Ele retrucou e Jesus respondeu de novo. Se queres ser perfeito, vende todos os seus bens, você vai ter um prêmio no céu, um tesouro no reino dos céus. Depois você vem e me segue. Então que possamos pegar essas informações todas do Miramês, nosso digníssimo, e a gente pede a Deus, a Jesus, que nesse momento, onde quer que ele esteja, que ele possa olhar por nós. A gente pede a Miramês, a toda a sua equipe espiritual, que nesse instante possa nos envolver a todos que aqui estamos, que possa nos envolver em abraços calorosos de fraternidade, de amparo, de cura, de amizade, de amor, para que a gente consiga erguer a fraternidade nos nossos corações, para que consigamos, querido Jesus, nos envolver nas vibrações desse irmão tão grande, que se apresenta para nós como um irmão menor. Querido Miramês, te rogamos como eternos pedintes, visita-nos, visita os nossos lares, abençoa as nossas famílias, envolve os nossos corações, acalma as nossas dores, equilibra os nossos espíritos, para que possamos passar por mais esta etapa da nossa existência física com um pouco mais de serenidade, com um pouco mais de sabedoria, com um pouco mais de alegria cristã nos nossos corações. Obrigado, Senhor Jesus, por permitir que este Espírito possa ser o nosso guia, o nosso mentor espiritual, cuidando de nós como um pai zeloso, cuidando de nós como um irmão mais velho, que abraça, que aconchega, cuidando de nós como uma mãe, que prevê muitas vezes os nossos tombos,
as nossas quedas e nos alerta, nos direciona, mas que, sobretudo, nos compreende, nos afaga, mesmo depois das quedas mais dolorosas. Nos coloca no colo e nos ensina o valor do perdão, o valor do amor, o valor da caridade, o valor da amizade, para que possamos levantar mais fortes do que caímos, na certeza, Senhor, de que só Tu és a meta, só Tu és o nosso fim, e que possamos, envolvidos nas vibrações desses grandes espíritos e dessa alma fraterna e caridosa que é o irmão Miramês, nos fortalecermos, nos engrandecermos do amor do Cristo, para que a nossa vida fique mais leve, mais feliz, mais serena, e que sejamos a cada dia seres melhores do que a nós mesmos. Obrigado, Senhor, e ser conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja.